Todos os biscoitos tipo cracker e alguns outros biscoitos têm furinhos, que garantem que o produto final tenha a textura certa. Esses furos minúsculos permitem que o vapor escape para que seus crackers e biscoitos não quebrem. Se não fosse por esses furinhos, o vapor ficaria preso dentro do biscoito e o resultado final poderia continuar gostoso, mas com um formato horrível. Os donuts têm aquele formato de anel por um motivo parecido. Se não fosse o furo no centro, a massa sempre ficaria crua. A propósito, essa rosquinha geralmente é associada à polícia, pois nos anos 50 as lojas de donuts estavam entre os poucos estabelecimentos que ficavam abertos até tarde da noite. Então, elas eram um lugar perfeito para os policiais lancharem e até trabalharem com algumas papeladas durante o turno noturno. Vários tipos de queijo têm furos também, mas por outro motivo. Por exemplo, o queijo suíço é feito com bactérias especiais que produzem dióxido de carbono. Ele é feito em uma temperatura de 21 graus Celsius, o que possibilita a proliferação de bactérias. Quando o dióxido de carbono é emitido, sopra a massa como um chiclete, deixando pequenas crateras, mais conhecidas como olhaduras. Depois, o queijo é resfriado a aproximadamente 4 graus Celsius, mas os furos permanecem lá. A maioria dos alimentos fica com gosto diferente e menos saboroso quando você come logo após escovar os dentes. Isso acontece por causa do lauril sulfato de sódio. Ele é um ótimo agente espumante de que todos os cremes dentais precisam, mas acaba alterando o modo que suas papilas gustativas percebem a comida, pelo menos por um tempo. Por causa dele, nossos receptores ficam mais sensíveis a sabores amargos e sentimos menos os sabores adocicados. A cola PVA não gruda na parte interna do frasco porque contém moléculas longas como polímeros e água. Assim que você espreme o frasco para a cola sair, a água que está presa lá dentro evapora, deixando apenas os polímeros adesivos. A supercola não gruda na parte interna do frasco por causa de uma substância química que enrijece quando entra em contato com o vapor de água. Então, a cola não endurece lá dentro porque o frasco a mantém longe da água. Por falar nisso, o mingau que você come fica duro quando seca porque se parece um pouco com a cola. Delícia! Quando ele esfria, os polímeros interagem, expelindo o excesso de água e se juntando. Então, assim que a água evapora, o mingau fica mais duro e mais grudento. Os molhos de tomate, como bolonhesa, podem manchar vasilhas plásticas. A culpa é de um pigmento vermelho brilhante presente nos tomates, conhecido como licopeno. As moléculas desse pigmento repelem a água, e suas vasilhas plásticas também. Essas moléculas se juntam para minimizar seu contato com a água, assim, o pigmento vermelho gruda na superfície plástica. Não há muita diferença entre lavar as mãos na água quente ou fria. Os germes saem no processo de esfregação e enxágue. Se a água estiver quente demais, pode até ser prejudicial, pois acaba danificando a camada protetora da pele, criando um ambiente perfeito para a proliferação de germes. O pão envelhece só porque perde umidade. Quando você acrescenta água na farinha, ela muda de textura e as moléculas do amido ficam muito desorganizadas. Me identifico. É por isso que o pão fica macio e fofinho quando acaba de ser assado. Mas quanto mais ele esfria, mais água perde. Então as moléculas de amido acabam voltando ao seu estado cristalizado. Outra coisa, a recristalização acontece de forma muito mais rápida dentro da geladeira. Ao contrário do pão, os biscoitos tendem a ficar mais macios com o passar do tempo. Isso acontece por causa do alto teor de açúcar. Ele mascara o processo de cristalização, absorvendo a água da atmosfera. Quanto mais água o biscoito absorver, mais macio ficará. As bananas têm casca grossa para manter os insetos longe. Porém, ela vai afinando à medida que a fruta amadurece. Assim que a banana está madura, ela começa a receber água de sua casca. A essa altura, os pássaros e animais também podem descascar a fruta facilmente. Bem pensado, mãe natureza! As solas dos tênis e até os pneus dos carros são compostos por apenas uma molécula. Isso porque quando a borracha é vulcanizada, todas as moléculas se juntam através do enxofre. Então, elas se transformam em uma molécula só e muito grande. Você já reparou que as roupas molhadas parecem ficar mais escuras? O curioso é que a água parece ser transparente. Spoiler, não é. Mas essa fina camada de água faz os raios de luz refletidos se curvarem, desviando seu trajeto. Por causa desse efeito, menos luz chega aos seus olhos e o tecido aparenta ser mais escuro. Embora a água pareça ser transparente, ela é um pouquinho azulada. Isso porque a água absorve os comprimentos mais longos da luz, como os de tom avermelhado, enquanto os menores, de cor azul, permanecem intactos. Sua calça jeans é azul do lado de fora e branca do lado de dentro por causa de um jeito inteligente de tecer o tecido. O fio do urdume é tingido, enquanto o da trama não tem cor, ele é apenas branco.
Assim, os fabricantes reduzem a quantidade de tinta gasta em cada peça de vestuário. Os cães gostam de andar em círculos antes de dormir porque herdaram esse comportamento de seus ancestrais. Não havia camas especiais e fofinhas na época, então a maioria dos cachorros tinha que amassar o mato alto para fazer um lugar menos incômodo para dormir. E de quebra, esse movimento também acabava afugentando todos os insetos que estavam na vegetação. A maioria dos gatos morre de medo da água por causa de seus ancestrais, os gatos selvagens árabes, que nunca tiveram acesso a grandes quantidades de água e por isso nunca sequer precisaram aprender a nadar. A pelagem dos gatos também não seca rápido, o que os faz ter ainda mais medo de se molhar. Porém, se o seu bichano adora brincar com água, é um sinal de que ele vem de ancestrais que nadavam muito, como os gatos Van do leste da Turquia, que viviam perto da margem do Lago Van. Há várias explicações para as caretas que os gatos fazem. Primeiro, eles podem farejar o ambiente usando sua língua super sensível, coletando feromônios com a boca aberta. A língua para fora também pode ser por causa da raça. Alguns animais simplesmente não têm espaço suficiente na boca para comportar sua língua. Alguns homens têm cabelos e barba de cores diferentes. Todos os pelos que temos no corpo são naturalmente tingidos por vários tipos de melanina. A feomelanina os deixa com tons avermelhados e amarelados, enquanto a eumelanina, que é a mais abundante, tinge os pelos de marrom e preto. Os dois tipos se misturam, mas nem todas as partes do corpo recebem a mesma combinação. Por exemplo, as sobrancelhas costumam ser mais escuras do que os cabelos, pois os folículos delas produzem mais eumelanina. Nunca vemos filhotes de pombo, pois eles ficam em ninhos bem escondidos por um bom tempo. Eles não voam para fora de lá antes de terem pelo menos de 1 mês a 6 semanas de idade, e quando chegam a essa idade já parecem um pombo adulto. Poxa, quem diria, hein? Os vasos sanitários costumam ter um formato de U por uma questão de higiene. Assim, qualquer pessoa que usá-lo terá menos contato com a cerâmica, que está infestada de germes. Os humanos não costumavam comer nem beber coisas muito amargas. Geralmente, o sabor amargo era associado a frutas e ervas venenosas, que na maioria das vezes eram muito amargas. Mas assim que o café se popularizou, as pessoas aprenderam a associar o gosto amargo do café com uma onda de energia. E então, um dos motivos que nos fazem amar o café é a associação que nosso cérebro faz. Geralmente, bocejamos assim que vimos alguém fazer isso por uma questão de empatia. No caso do bocejo, nós provavelmente mostramos que estamos sentindo as mesmas coisas: tédio, cansaço ou até mesmo ansiedade. Os cientistas descobriram que o bocejo não é contagiante apenas entre os humanos, mas também entre os chimpanzés, cachorros, elefantes e até entre os lobos. Os formandos começaram a usar aqueles chapéus quadrados, chamados de capelo, no século XVI. Esse estilo foi usado por muitos motivos. Primeiro, gastava menos tecido e era mais fácil de fazer comparado aos chapéus redondos. Mas na época, os dois formatos eram usados. Os redondos eram usados por bacharéis e os quadrados por quem tinha graduações mais altas. Os humanos são literalmente programados para sentir nojo. É essencial manter nosso corpo em boas condições. Na verdade, toda vez que dizemos "Eca, que nojo", é uma reação do nosso sistema imunológico. Então, basicamente, o nojo é uma emoção boa, pois nos ajuda a ficar longe de coisas prejudiciais e nojentas como os germes. Nós vemos o sol como uma coisa de tom laranja amarelado, mas por algum motivo, o céu não fica laranja também. Pois bem, ele tinha essa cor vibrante cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. O ar em nosso planeta era cheio de metano, deixando nosso céu com essa cor de ferrugem. Mais tarde, graças aos micróbios especiais que se formaram no oceano e ao truque deles, chamado fotossíntese, a atmosfera da Terra mudou para a que temos hoje. O céu de hoje é azul porque a luz refletida do Sol faz todas as cores do arco-íris viajarem para o nosso planeta em diferentes tipos de ondas. Assim que a luz bate nas moléculas de ar da atmosfera, todas essas cores são dispersadas para todos os lados. E como o azul tem a onda com menor comprimento, é a cor que mais vemos. Os gatos preferem que você os acaricie na cabeça, debaixo do queixo e nas bochechas, pois é onde eles têm glândulas odoríferas. Esfregar essas partes permite que vocês misturem os cheiros, então o Félix pode trocar cheiros com você. É por esse mesmo motivo que os gatos esfregam suas carinhas quando se encontram. Assim, eles sentem o cheiro da colônia. Os bichanos não gostam muito de ser acariciados na barriga porque essa região é muito sensível. Faça isso só com os cachorros. Muitos gatos morrem de medo de pepino por causa de uma memória genética.
Seus ancestrais tinham medo de cobras, e como alguns pepinos se parecem demais com cobras verdes, os gatos de hoje instintivamente ficam longe de cobras e de pepinos. Nosso cérebro precisa de oxigênio para se sentir renovado e cheio de energia, mas quando chove, há muito vapor de água no ar, diminuindo a pressão do ar, e então a quantidade de oxigênio acaba diminuindo. Aí, nosso cérebro fica um pouco fora do ar, fazendo a gente ficar sonolento em dias chuvosos. A água mineral engarrafada tem uma data de validade, porém, o líquido não estraga, o problema é a embalagem. O plástico começa a liberar substâncias químicas com o passar do tempo, contaminando a água. Aí, você não pode mais tomá-la. A água de garrafas de vidro tem validade quase infinita. Mesmo assim, alguns critérios, como mudanças da temperatura ambiente, podem possibilitar um aumento lento de bactérias na água, fazendo ela estragar também. A comida dentro do avião é muito mais salgada e apimentada do que em terra firme. As companhias aéreas fazem isso de propósito por causa das condições dentro da cabine. A combinação do ar seco e mudanças de pressão alteram nosso paladar. Outra coisa, o gosto não vem só das papilas gustativas. Cerca de 80% do gosto vem do cheiro. Como nossos receptores de cheiro não funcionam bem dentro do avião, mais temperos são colocados para que a comida não fique sem gosto algum. As lágrimas são salgadas porque têm a mesma salinidade que o nosso sangue tem. Graças a esses sais especiais, quando as lágrimas escorrem pela superfície do olho, não o danificam. Esses sais são essenciais para manter as células oculares saudáveis. As lágrimas também contêm alguns óleos para lubrificar os olhos, e um monte de outros componentes que não deixam as bactérias se proliferarem lá. O sangue é vermelho por causa dos milhões de glóbulos vermelhos que levam oxigênio para todo o corpo. Eles são feitos de hemoglobina, que é uma proteína cheia de ferro. Essa substância é essencial para carregar o sangue pelo corpo inteiro, e quando ela reage com o oxigênio, reflete a luz vermelha. Então, nosso sangue é como a ferrugem, que também tem um tom avermelhado e é resultado da oxidação do ferro. As veias parecem ser azuis porque estão sob a nossa pele e ela dispersa mais luz azul do que vermelha. Outra coisa, a pele ao redor das veias parece ser mais vermelha do que as próprias veias, aumentando o contraste e fazendo as veias parecerem mais azuis ainda. Porém, é só uma ilusão, nosso sangue é sempre vermelho. A maioria dos jeans é azul porque foram originalmente tingidos de índigo com uma tinta azul mais encorpada. Essa tinta foi escolhida por causa da forma com que interage com o algodão. Quando esse tecido é aquecido, a maioria das tintas penetra nele, mas a tinta índigo fica presa à superfície. Aí, a cada vez que as pessoas lavavam a peça de roupa, as moléculas de tinta saíam do tecido, deixando um desbotado especial em cada peça. Hoje em dia, os fabricantes usam uma tintura sintética. Os tomates do supermercado são lindos, mas não têm gosto de nada, porque nos últimos 70 anos, os agricultores optaram por frutas que amadurecem mais uniformemente, que ficam bonitas e mais agradáveis aos olhos dos consumidores. Os tomates selvagens são verdes escuros e não amadurecem de forma igual. Mesmo assim, os tomates que os agricultores cultivam têm uma mutaçãozinha em um gene. É por isso que eles são totalmente vermelhos, mas não conseguem produzir cloroplasto direito. Ele muda todo o processo de fotossíntese, deixando os tomates com menos açúcar. É por isso que eles ficam com gosto de papelão. Seu corpo pula antes de você adormecer porque seus músculos relaxam antes do sono e seu cérebro fica confuso, sem entender o que está acontecendo. Durante alguns segundos, ele pensa que você está prestes a cair e envia um sinal para os músculos ficarem tensos. Não o culpe, ele só está tentando impedir que você caia da cama. O espaço que existe debaixo dos copos de noodles serve para proteger o macarrão durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Esse espaço impede que o macarrão quebre e permite que ele cozinhe de maneira igual e mais rápida. A barra de progressão em 99% não significa que metade do arquivo já foi baixada. Pode ser que todos os arquivos já tenham sido baixados, ou nenhum. Essa barra é só ilustrativa para deixar você menos ansioso. O chiclete não foi inventado para manter seu hálito fresco, ele foi feito para substituir a borracha. Mas o experimento falhou, dando origem a uma opção mais divertida do que as balas. Alguns séculos atrás, as pessoas não gostavam de tomar bebidas com canudos, pois eles eram tubos compridos feitos de centeio. Eles davam um sabor de palha a qualquer bebida na qual fossem colocados. A primeira versão moderna de canudo surgiu no século XIX, porque um homem ficou muito irritado ao constatar que o tubo de centeio havia estragado sua bebida. Foi, como dizem, a gota d'água. Aí, ele enrolou um papel, formando um canudo e o prendeu com cera de parafina.
O sanduíche tem o recheio entre duas fatias de pão para manter as mãos limpas. Sim, pelo menos foi com essa função que ele foi inventado. Alguns séculos atrás, o quarto conde de Sandwich pediu ao seu chefe que preparasse alguma coisa gostosa que ele pudesse comer sem parar de jogar. O cozinheiro então colocou carne e outros ingredientes dentro do pão para fazer um prato sem gordura. Aquela sensação de formigamento que você tem toda vez que come abacaxi é porque ele também está mordendo você. Essa fruta contém muita bromelina, uma enzima poderosa que quebra as células de proteína, e é daí que vem essa sensação. Não se preocupe, assim que engolir o pedaço de abacaxi, o ácido do seu estômago vai quebrar a bromelina rapidinho. Cada ingrediente da pizza margherita representa uma cor da bandeira italiana. O manjericão representa a listra verde, a mussarela representa a branca e os tomates a listra vermelha. Estes biscoitos salgados têm bordas assim para que você os role sobre o queijo, cortando um pedaço perfeito para montar um sanduíche. Mas isso só funciona com queijos macios. Não tente cortar um queijo parmesão usando um biscoito. Aquela abertura serrilhada que fica no meio da tesoura de cozinha tem uma função bastante útil. Ela pode ser usada para tirar os talos de tomilho, alecrim e outras ervas de uma vez só, para não ter que tirar folha por folha. Isso também pode ser usado como abridor de garrafa. Você provavelmente rala queijo usando uma tábua de cortar ou um prato debaixo do ralador. Que tal experimentar um método mais prático? É só virar o ralador e deitá-lo. Assim, você ralará seu queijo sem fazer bagunça. O chá Earl Grey tem um cheirinho de limão. Isso porque esse tipo de chá é feito em infusão com uma fruta cítrica chamada laranja bergamota, que parece um limão enrugado. Alguns estudos afirmam que é melhor virar o ventilador para a janela se quiser resfriar o ar do seu quarto com mais eficiência. Esse método ajuda a tirar o ar quente do ambiente e a sugar o ar fresco para dentro. Isso também cria uma ventilação cruzada, mesmo se não estiver ventando. Alguns tipos de chocolate derretem na boca, enquanto outros não. Tudo depende do que ele é feito. A manteiga de cacau fica sólida em temperatura ambiente, mas derrete em temperaturas entre 34 e 38 graus Celsius, que é a nossa temperatura corporal. Seus substitutos, como óleo de palma, ficam sólidos mesmo quando estão dentro da boca. Porém, o óleo de palma é ótimo para manter as barras de chocolate intactas quando está fazendo muito calor. O chocolate de confeiteiro costuma ter menos manteiga de cacau do que o chocolate comum, tornando ele mais fácil de derreter. Porém, ele derrete no forno, e o motivo verdadeiro de as gotas de chocolate dos cookies ficarem intactas é o fato de elas estarem cercadas de massa. Assim que os cookies resfriam, as gotas de chocolate solidificam de novo. Os leitores de código de barras não leem as linhas pretas, só as brancas. É que eles só conseguem detectar as barras brancas entre as pretas, pois a área preta absorve a luz, enquanto a outra reflete. Isso tudo cria um formato de onda que é decodificado como se fosse um código Morse. O creme dental contém adoçantes para mascarar o gosto de sabão que o lauril sulfato de sódio tem. Porém, os fabricantes acrescentam adoçantes especiais como o xilitol, pois as bactérias precisam de açúcar de verdade para se proliferarem, então não são atraídas por esses substitutos. Sabia que existe uma explicação física para o formato redondo das bolhas de sabão? Todas as moléculas se atraem umas pelas outras e fazem o filme encolher até atingir a menor área, que é uma esfera. Mas como essa esfera tem ar dentro de si, o filme não consegue encolher mais, então a bolha acaba tendo um formato redondo. Sua sopa ou qualquer outro prato podem explodir dentro do micro-ondas, pois as ondas que aquecem a comida criam feixes de alta e baixa intensidade. Por isso, ela não é aquecida de forma igual. À medida que o calor se espalha, a comida fica com uma saliência, até o vapor quente explodir através da superfície. Se você pausar o processo de aquecimento na metade e mexer sua comida, distribuirá o calor e terá uma sopa quentinha sem fazer bagunça. As bananas contêm potássio, que é radioativo. Mas não se preocupe, comer banana não vai lhe deixar radioativo, pois você já é. Não tô brincando, a gente absorve radiação do ar, da água e até da comida. Para se tornar verdadeiramente radioativo, você precisaria comer um monte de bananas de uma vez só. Os alimentos quentes costumam trazer mais saciedade do que os gelados, pois aumentam a quantidade de tempo que você levará para sentir fome de novo, e geralmente são mais satisfatórios por causa da riqueza de sabor. Outra coisa, geralmente é difícil comer um prato quente rápido, então seu cérebro recebe um sinal de que você está comendo uma coisa mais substancial, suprimindo o apetite por mais tempo. No começo, todas as frutas cítricas são verdes, mas depois limões sicilianos ficam amarelos quando amadurecem.
Isso porque o pigmento verde da clorofila que eles têm é substituído pela antocianina. Ela também é responsável pelas cores vermelha, roxa e azul que as frutas têm. Os limões podem ser amarelos também. Na verdade, os limões ficam com cor verde quando ainda não estão completamente maduros, mas nem tem chance de ficar amarelinhos. É que eles são macios demais para serem transportados quando estão completamente maduros. Se espremer um saquinho de chá, você fará sua bebida ficar pronta mais rápido. Espremê-lo ajudará a liberar o tanino, que dá aquele sabor característico ao chá. A coca das garrafas de vidro tem gosto melhor. Sim, as garrafas plásticas podem atrapalhar o sabor por causa dos polímeros, e as latas podem encher sua bebida de substâncias químicas, mas sua concentração, na verdade, é muito baixa para atrapalhar o gosto. Esse efeito é mais psicológico. A garrafa de vidro é o jeito original de armazenar o refrigerante, então provavelmente associamos isso ao sabor. O mesmo acontece quando tomamos chá em copos plásticos. Já esperamos inconscientemente que ele tenha menos qualidade. Nenhum cheiro consegue desaparecer totalmente, mas as moléculas que o formam podem se dispersar. Assim, a concentração do cheiro fica muito baixa para que seja sentido. E todos somos muito gratos por isso acontecer, né? As roupas cheiram melhor quando são colocadas para secar ao ar livre. A menos que você as lave em temperaturas muito altas, as bactérias ficam depois da lavagem, e o ambiente úmido as faz proliferar. Mas se secar suas roupas ao ar livre, os raios ultravioleta eliminam essas bactérias, tirando qualquer odor das roupas. Seu chá vai esfriar mais rápido se você colocar uma colher de metal dentro dele, pois ela age como um radiador provisório que leva o calor embora. Ao mexer o chá, você desloca o líquido quente do centro para as bordas, onde esfriará mais rápido. Mas o jeito mais rápido continua sendo acrescentar água gelada. Um experimento provou que mexer o chá durante 10 minutos ajuda a diminuir a temperatura somente em 2 graus Celsius. Os neandertais também sofriam com as unhas dos pés, porém não há evidências de que eles cuidavam das unhas como fazemos hoje. Não foi encontrada nenhuma pedra especial que pudesse ser usada como lixa. Então, eles provavelmente nunca cortavam as unhas dos pés, elas se desgastavam naturalmente. Computadores não conseguem completar os CAPTCHAs. Isso porque os caracteres são geralmente distorcidos, alguns números ou letras são misturados e os formatos e tamanhos podem variar. Então, o software de reconhecimento não consegue identificar um padrão. Se você mexer a pasta de levedura Marmite por um tempo, verá que ela fica branca. Misturá-la cria cavidades cheias de ar e a Marmite batida pode ter tantas bolhas que parece ser totalmente branca. Muitas velas costumam ficar com uma borda à medida que derretem. Isso acontece porque a temperatura não fica distribuída de forma original. Não quer raspar a cera que fica nas laterais do pote? Então cubra ele com um pedaço de papel alumínio e deixe por um tempo. Os resíduos de cera vão derreter. Apenas certifique-se de que ele seja grande o suficiente. Há 2 jeitos de descafeinar o café comum. O primeiro é literalmente filtrá-lo. O filtro de carvão, por exemplo, é ótimo para isso e mantém grande parte das moléculas de sabor. A segunda alternativa é química. Os cientistas aprenderam a usar dióxido de carbono como solvente para ajudar a dissolver as moléculas de cafeína. De qualquer forma, até o café descafeinado contém cafeína, cerca de 2 mg por xícara, o que é quase nada comparado aos 95 mg do café comum. A massa adesiva Blu Tack é resistente e gruda em praticamente qualquer coisa. O estranho é que quando você toca nela, não parece tão grudenta assim. É porque ela não é cola. Essa substância é feita de moléculas minúsculas que podem entrar em pequenos orifícios e sulcos que qualquer superfície tenha. O chiclete tem praticamente o mesmo efeito da Blu Tack. Ele é extremamente maleável e entra nas menores cavidades. O chiclete molhado não gruda nos dedos porque a camada de água que está sobre ele bloqueia as moléculas grudentas. Você já espirrou por causa de um cachorro ou gato? Seu bichinho também pode ser alérgico a você. Isso acontece por causa das células que caem da sua pele e cabelos, mas é raro. Outra coisa que pode fazê-lo espirrar são perfumes e desodorantes que usamos todos os dias. Os humanos não são os únicos animais que gostam de comidas apimentadas, principalmente com pimenta malagueta. Os musaranhos também adoram pimenta. Tanto eles quanto nós nos beneficiamos disso, pois as pimentas são cheias de antioxidantes e vitamina C, mas podemos obter os mesmos nutrientes de outros vegetais. Não há motivo algum para se forçar a ficar com a boca queimando. Se você comer muitas cenouras, sua pele pode até ficar alaranjada. As cenouras têm muito beta-caroteno, um pigmento laranja natural.
O excesso desse pigmento pode mudar sua cor um pouco, principalmente em partes do corpo com pele mais espessa, como as palmas das mãos, solas dos pés, joelhos e cotovelos. E aí, gostou de saber disso?